autor do século XIX, o Oliver Wendell, ele dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais voltará ao tamanho original, ela sempre será maior, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo no final da década de 80, início da década de 90, ao ouvir grandes advogados como Flávio Benite, tratando sobre o sistema democrático de relações de trabalho, José Siqueira Neto, sobre contrato coletivo de trabalho, Wilson Ramos Filho, Edésio Passos, Maurício Rantes e outros tantos. Todos eles são responsáveis por lançar uma semente que dela germinou a minha vida acadêmica. Há mais de 12 anos eu ensino em curso de pós-graduação. Eles foram responsáveis por semear um propósito na advocacia. Era imprescindível o fortalecimento da organização sindical e do diálogo social. E foi justamente esse propósito que me moveu, e dele adveio o escritório que ora completa seus 20 anos. Antes e no curso da existência do escritório, nós tivemos a grata satisfação de contribuir com a história de categorias de trabalhadores e seus sindicatos e fazer com que eles, trabalhadores organizados em sindicato, também participassem da história do nosso escritório. Passando em revista o passado, tenho excelentes recordações da época de quando atuávamos para os sindicatos eletricitários, início da década de 90, em que lá tive como um mentor, como um grande amigo e uma grande referência, o advogado Manuel Edson Cardoso, hoje desembargador do TRT do Piauí, a quem publicamente manifesto minha gratidão pela motivação, pelos ensinamentos, pelo acompanhamento no início da minha vida profissional. Foram anos difíceis, década de 90, em que havia uma grande perseguição aos dirigentes sindicais, vários inquéritos a dirigentes sindicais, que felizmente logramos bons resultados, né? Conseguimos amenizar muitos resultados daquela época. Também passamos pelos sindicatos comerciários, onde a defesa do direito dos comerciários ao repouso semanal remunerado aos domingos. E me recordo muito bem, uma cena que me marcou muito na minha vida profissional, era uma sexta-feira à noite, centenas de comerciários reunidos na sede da entidade, estavam reunidos em assembleia, quando nós chegamos com a notícia que havíamos conseguido uma liminar e que naquele domingo não haveria trabalho. Bom, foi uma euforia generalizada, né? Foi uma assembleia que assumiu tons festivos. E ao término da assembleia, percebi uma senhora que olhava, né, e evidenciava o propósito de se aproximar, né? E naquela hesitação ela se aproxima e simplesmente dá um aperto de mão. Esse aperto de mão ele foi muito marcante para mim, muito expressivo, foi um momento que eu guardo, né, com muito carinho, como um momento importante da minha vida profissional. Eu sabia que o Carlos Chaga, ele já era uma referência na época que eu trabalhei com ele, né? E hoje ele continua, né? Quer dizer, ele se qualificou cada vez mais, né? Trabalha para várias entidades sindicais, ele é um grande advogado e a gente sabia que ele ia crescer cada vez mais, né? Pela capacidade dele, pelo estudo que ele tem. Não é todos... Quer dizer, advogados trabalhistas que trabalham nessa área do direito sindical, né, coletivo, são poucos. Do nível do Carlos Chaga, são poucos que tem aqui em Fortaleza e no Brasil, a gente pode dizer assim, que não são muitos que tem. Então o Carlos Chaga hoje é chamado para dar palestras aí, para participar de eventos em todos os locais, né? Ele tem condições, né? É uma pessoa que estuda para isso. Já nos sindicatos jornalistas, suscitamos sucessivos dissídios coletivos pelo período de aproximadamente 5 a 6 anos e conseguimos a manutenção dos direitos assegurados aos profissionais de jornalismo de empresas de rádio e televisão. Essa indiscutivelmente é uma grande conquista que muito nos honra, né? Que ela
faça parte dessa história. Foi um momento de vitória de toda a categoria do jornalista. Dentro do meio sindical, repercutiu bastante. Então, foi referência. Tá? Teve uma divulgação nacional, a minha reintegração. Então, isso eu devo à defesa do que foi todo o processo que o Carlos Chagas se envolveu. Uma vitória imensurável, ele vibra junto, ele torce junto, ele comemora junto com a reintegração de qualquer trabalhador. Assessoramos o SINDPD e lá, na defesa dos trabalhadores terceirizados, empregados do Serpro, Dataprev, são inúmeras ações com objetos muito distintos, né? E até hoje temos a grata satisfação de contribuir na defesa dos interesses desse segmento. Também já fomos advogados dos sindicatos de trabalhadores de telecomunicações na oportunidade, né, não só de empreender, de contribuir, de somar forças na luta contra a privatização do sistema Telebrás, mas também a felicidade de reintegrar mais de 200 trabalhadores. Foram vários enfrentamentos na luta contra atos antissindicais, reintegração de dirigentes sindicais, a defesa de interesses individuais e coletivos desse segmento. O que nos deixa bastante grato pelo seu atendimento é simples a empatia que ele usa, conversar com a gente. Chegar aqui, a gente se sente à vontade. Enfim, pela seriedade e competência do seu trabalho e de seu escritório. A partir da primeira conversa, como advogado, ele não se mostra só como advogado, mas também como companheiro, usando a empatia com a gente no trabalho do dia a dia e nos passa muitas orientações boas. Quando eu fui demitido, eu nem esperava que você conseguisse assim rapidamente a minha reintegração, né? A qual passou 1 ano e 2 meses a minha causa. 1 ano e 2 meses após eu fui reintegrado na empresa. Foi uma alegria, uma satisfação imensa, né? Juntamente com a vitória que o escritor Dr. Carlos Chagas teve, né? Juntamente comigo e outros companheiros. Quando eu venho aqui, eu me sinto acolhido pela pessoa do Dr. Carlos Chagas, que é uma pessoa humana, uma pessoa que gosta de estar sempre interagindo com a classe trabalhadora, né? Sindicato da Construção Civil, há mais de 12 anos, acompanhamos as negociações coletivas de trabalho dessa categoria, enfrentamos conjunturas bem variadas. Também passamos pelos sindicatos vigilantes, lá conseguimos contribuir com a construção de tornar realidade o adicional do risco de vida para essa categoria, a defesa de interesses individuais e coletivos desse segmento e, por último, os sindicatos bancários, onde tive a honra, a felicidade de ser advogado empregado durante 26 anos e hoje é uma entidade que integra o elenco de entidades que fazem parte hoje dos clientes aqui do nosso escritório. E nesta convivência aprendi, vivenciei e pude testemunhar o quanto é importante uma atuação técnica, jurídica, associada com uma visão de mundo, uma militância que tem a perspectiva de trazer respostas que venham a melhorar a condição de vida dos trabalhadores, no caso da minha categoria, dos bancários, trazer conquistas para essa categoria e defender essas conquistas, enfrentamentos, seja ele junto às representações patronais, seja junto aos questionamentos no âmbito do judiciário e mais do que isso, além do aspecto técnico, poder, no aspecto acadêmico, engrandecer os olhares e as visões a partir dessa convivência. E o Carlos Chagas fez parte dessa história. A vida dele, assim, a trajetória, desde que se formou, começar o seu primeiro trabalho como advogado, estagiar nos sindicatos. Então, essa foi a vida inicial do Carlos Chagas, que tem hoje um legado muito importante para a classe trabalhadora. Respeitado não só pelo o movimento dos trabalhadores, como dos empresários e dos juízes, né, dos desembargadores, tem um respeito muito grande pela a postura, pela ética que tem pautado a vida desse grande advogado.
2 décadas, essa construção contou com grandes profissionais que deixaram seu legado, que deixaram essa marca nessa história. Muitos deles alçaram voos atrás dos seus sonhos e outros permanecem conosco há mais de 10 anos. Quando eu recebi o convite do Carlos Chagas para falar desse evento, sobre os 20 anos do escritório dele, eu fiquei muito satisfeito, que eu comecei com ele como estagiário, depois como advogado durante 2 anos, todo esse arcabouço jurídico que é o Carlos Chagas e seu escritório. Então, nesse momento, eu queria primeiro agradecer ao Carlos Chagas pela primeira experiência profissional que tive, pelos ensinamentos que colhi trabalhando lado a lado com ele e parabenizar pelo escritório, que esses 20 anos sejam seguidos de mais 20 anos e, quiçá, até onde a história deixar ir. Por fim, nós temos um olhar voltado para o futuro. Nesses últimos anos, o escritório melhor se estruturou, um novo sócio veio a somar forças, Anatólio Gabrielli, um grande advogado. Temos um planejamento estratégico e um plano de ações focado no futuro, né, em como vamos lidar daqui para frente, né, e quais são os nossos objetivos. Temos, de fato, uma constante necessidade de nos aperfeiçoarmos aqui dentro. Acessar qualquer dado de clientes, né, e dados de processos. Então, não estamos engessados em relação a isso. A tecnologia vem para aprimorar e aperfeiçoar as conduções das questões internas aqui do escritório. Nosso foco constante aqui é aumentar a nossa equipe, qualificar a nossa equipe. Sempre estamos mirando no futuro, né? Buscando constantemente aperfeiçoar nossas qualidades internas para melhorar nosso contato externamente. Temos um lema aqui no escritório: ser melhor do que já fomos e, no futuro, continuar sendo cada vez melhor do que fomos ontem. E, por último, fazemos parte da Rede Lado, essa espetacular construção que agrega escritórios profissionais em todo o Brasil, que tem uma característica em comum, que são escritórios e profissionais que têm lado e que têm luta. Enfim, o propósito que nos moveu no início, que aqui nos referimos, esse propósito continua mais vivo do que nunca. E é ele que nos faz mover para o futuro.